Amados irmãos, também aqueles que nos acompanham de suas casas, hoje nós celebramos a festa de São Pedro de Alcântara, um santo do século XVI e um santo espanhol. Ele decidiu entrar na vida religiosa na ordem dos franciscanos, contemporâneo de Santa Teresa d'Ávila e também de São João da Cruz, esses grandes místicos na igreja. E da sua vida nós podemos queria destacar 2 pontos da sua vida: o seu exemplo de mortificação e penitência e o seu exemplo de oração. Primeiramente, nesta vida de penitência e mortificação, se nós olhamos a vida de cada um dos santos, dessas almas totalmente entregues a nosso Senhor, nós vemos que eles levaram a sério o Evangelho. Aquilo que era a palavra de Deus, eles colocaram em prática na sua vida. Porque, meus amados irmãos, ser santo é ser o Evangelho, é ter o Evangelho vivido. E assim eles escutaram a palavra de nosso Senhor para renunciar. Aqueles que quiserem ser meus discípulos, renunciem a si mesmo, tomem a sua cruz de cada dia e depois vem e segue-me. Eles abraçaram a cruz, mortificaram o seu corpo. Nós vemos São Paulo, numa de suas cartas, dizer: os que são de Cristo crucificaram em Cristo sua carne com seus vícios e paixões. Quem quiser, meus amados irmãos, então ser discípulo de nosso Senhor, quem quiser alcançar a santidade, nós devemos abraçar a nossa cruz. Se olhamos na vida de São Pedro de Alcântara, era um homem muito mortificado. Ele tinha um voto de jamais levantar os olhos. Sempre tinha os seus olhos voltados para baixo. Conhecia os seus irmãos no convento, no mosteiro, somente pela voz. Nunca ele viu o rosto de nenhum deles, por causa deste voto que ele fez. Uma pessoa que fazia muitos jejuns, comia apenas de 3 em 3 dias, e às vezes somente uma vez em 8 dias. Claro, meus amados irmãos, isso é um dom de Deus. Ele conseguia fazer essas grandes penitências, esses grandes jejuns. Ele era muito magro, sua veste era bem rústica. A sua vida de penitência levava ele a dormir somente 1h30 por noite. E o seu sono somente nunca ele deitava. Ou ele estava sentado, reclinado a sua cabeça na parede, ou ele estava de joelhos. Assim era o seu sono. Nós vemos então, meus amados irmãos, um exemplo de grande santidade. Mas se nós olhamos, nós achamos é impossível seguir deste modo. Mas muitas vezes, e com certeza, a igreja coloca estes santos como exemplos para cada um de nós, para mostrar para nós como nós somos imortificados. Eles foram capazes de fazer grandes coisas, grandes mortificações e penitências, em vista à eternidade, para agradar a nosso Senhor, para assim estar mais propenso para alcançar as graças de Deus na sua vida. E nós, meus amados irmãos, nem poucas mortificações somos capazes de fazer. Se nós olhamos São Pedro de Alcântara, que fez este voto de não olhar, jamais levantar os seus olhos, nós podemos olhar para nós. Quantas vezes o nosso olhar se volta para tudo? Andamos na rua, temos curiosidade de olhar tudo, de ver tudo. Nós olhamos, temos em nossas mãos o celular e queremos ver tudo, temos curiosidade de saber de tudo. E nós sabemos que os nossos olhos são a janela da nossa alma. E pela janela nós sabemos que entra tudo, coisas boas e coisas ruins. Será, meus amados irmãos, que estamos sendo capazes de fechar estas janelas para aquilo que me distancia de nosso Senhor? Se não, meus amados irmãos,
é preciso mudar. É preciso nós fecharmos estas janelas, nós zelarmos mais pelo nosso olhar. Quantas coisas são desnecessárias para o nosso para que eu veja, para que eu conheça. E nós maculamos tanto a nossa alma com estes maus olhares, com esta curiosidade vã. Nós vemos, meus amados irmãos, este santo que dormia tão pouco, 1h30 somente de sono, como eu disse, é um grande dom de Deus. Para ele era o necessário, somente 1h30 ele conseguia descansar e se refazer. Mas se nós traduzimos para a nossa vida, quanta preguiça da nossa parte. Talvez nós colocamos aquele horário para nós acordarmos e não somos prontos para levantar. Talvez dormimos tão tarde e assim nós retardamos o nosso levantar, o nosso pular da cama. Nós podemos, meus amados irmãos, fazer este propósito. Nós, se precisamos do sono, se precisamos nos refazer, mortifiquemos então em dormir, talvez mais cedo, nos recolher mais cedo, e naquele horário determinado por nós, para nós levantarmos, que nós nos levantemos naquele instante. Nós temos esse grande perigo agora, quando temos o celular, temos aquele sinalzinho de soneca. Sempre nós retardamos, apita o alarme e nós colocamos soneca, para eu descansar um pouco mais. Que faça essa mortificação, meus amados irmãos, naquele horário, apitou o alarme, prontamente eu me levantar e iniciar um novo dia. Isso faz, meus amados irmãos, a nós bem praticarmos e crescermos nas virtudes, o retardarmos, o termos preguiça, nos levantar, embora talvez não achamos isso, mas isso prejudica tanto o nosso crescimento das virtudes, que nós possamos então fazermos algo, olharmos na vida dos santos e copiarmos algo de sua vida. Se não podemos ser iguais e copiarmos exatamente o que eles fizeram, algo nós podemos melhorar na nossa vida e devemos melhorar. Homem de penitência, de mortificação e um homem de grande oração. Era um santo que tinha uma grande intimidade com nosso Senhor, o que levou Santa Teresa d'Ávila a dizer de São Pedro de Alcântara, era um santo que Deus jamais negava alguma coisa. Mostra assim essa grande intimidade que ele tinha com nosso Senhor. Ele se retirava às vezes em oração para as vegetações no meio dos matos, e conta-se que ele se elevava da terra até ficava acima das árvores, nessa grande intimidade com nosso Senhor. Nós vemos e fazemos a reflexão para a nossa vida. Era um homem de grande oração, de uma vida de oração, e por isso, com certeza, ele alcançou a santidade. E se nós olhamos para a nossa vida, como somos preguiçosos para rezarmos. E fazemos muitas vezes a nossa oração somente formalidades, eu tenho que rezar somente por obrigação. E nós não aproveitamos assim este momento tão único na nossa vida, de estarmos unidos ao coração de Deus, aquele que nós amamos. Como escutamos no Evangelho, onde está o vosso tesouro, aí está também o vosso coração. Se nós, meus amados irmãos, temos o nosso coração em Deus, se o nosso tesouro é Deus, devemos ter também o nosso coração unido ao coração dele. Estarmos sempre em oração, não fazermos somente por obrigação as nossas orações, não sejam somente formalidades, mas seja um trato de amizade, um trato de filho com o seu pai, porque isso, meus amados irmãos, que nós somos de nosso Senhor, nós somos amigos, nós somos filhos e temos este pai tão bom, este amigo maior, melhor do que todos aqueles que nós temos aqui neste mundo, porque este nunca irá nos enganar, sempre vai querer o melhor para cada um de nós. Muitas vezes nós perdemos tanto tempo com as coisas deste mundo, com conversas fúteis, com conversas que não vão me acrescentar nada. Deus que me concede 24 horas no dia,
e eu me encho de tantas obrigações, que me coloco como obrigações necessárias para a minha vida, e deixo o único necessário de lado. Se nós olhamos aquela passagem da Sagrada Escritura de Marta e Maria, nós vemos Marta que se ocupava das coisas da casa e vemos Maria que estava ali presente, perto de Nosso Senhor e escutando a Jesus. Claro que o que Marta fazia era necessário. Nosso Senhor não, a repreensão de Nosso Senhor não quer dizer que ele reprovava o que Marta fazia, mas para dizer que ela se preocupava demasiadamente com estas coisas. E Maria escolheu a melhor parte e não lhe será tirada. Meus amados irmãos, é questão de colocar prioridades na nossa vida. O único necessário é Deus. Claro, as outras coisas também são necessárias, mas nunca tirarmos este tempo tão precioso de Deus. Ele me concede 24 horas no meu dia, que eu possa dedicar um tempo necessário para estar unido a Ele, estar em oração. Que nós possamos então, meus amados irmãos, olhar a vida de São Pedro de Alcântara e tentar mudar um pouco a nossa vida, sermos mais mortificados para seguir e ser discípulo de nosso Senhor e ser santo. Eu preciso melhorar em muitas coisas, mortificar mais o meu olhar, mortificar mais a minha vontade, olhar sempre para a vontade de Deus, estar mais unido a Ele, íntimo a Ele pela oração diária. E sabemos, meus amados irmãos, a nossa vida é tão breve. Nós celebramos hoje na intenção destas pessoas que já partiram aqui deste mundo, já estão na eternidade. Por mais que tenham vivido muitos anos, mas a nossa vida é breve aqui neste mundo em vista da eternidade que nos espera. Então, meus amados irmãos, aproveitemos o tempo que estamos aqui para nós nos santificarmos. Graças, Deus sempre vai nos conceder para isso, para alcançarmos a santidade, para evitarmos o pecado, para fugirmos das tentações. Basta, meus amados irmãos, nós sermos dóceis a estas graças, sermos dóceis para acolher estas graças na nossa vida e realmente mudarmos a nossa vida, o nosso proceder. Que São Pedro de Alcântara, nosso Senhor e Nossa Senhora, nossa Mãe, possa interceder por cada um de nós e possa fazer com que nós melhoremos cada dia mais a nossa vivência aqui neste mundo, a nossa vivência de fé, sejamos realmente cristãos, dando assim o exemplo para aquelas pessoas que estão no mundo e também precisam de olhar para nós e também ao olhar para nós, se converterem e mudarem de vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja.